Bíblias em Romanos, para darmos início ao nosso estudo. Deixe-me só recordar aqui, nós hoje vamos começar o capítulo 4, tá bem? Essa semana nós estamos tendo Convenção Batista Carioca, então eu não tive tempo de preparar a projeção essa semana, tá bem? Mas senão eu ia botar ali aquele quadro para a gente se localizar. Carta aos Romanos, nós já passamos os 3 primeiros capítulos. Paulo faz uma introdução, um prólogo, até o versículo 17 do capítulo 1, em que ele se apresenta os seus objetivos e tal, e fala do evangelho que ele prega ali. E aí ele parte para falar da perdição do ser humano, da perdição do pecador. Começa falando do versículo 18 do capítulo 1 e vai até o final, até o versículo 20 do capítulo 3, em que ele primeiro fala da perdição dos gentios, depois fala que os judeus também sem Cristo estão perdidos, sem a justificação pela fé, e termina o capítulo 3, a partir do verso 21 até o final do capítulo 3, ele termina esse capítulo dando início aos ensinos sobre a justificação pela fé, que é exatamente esse o ponto em que nós estamos. Nós estamos vendo como é que Paulo explica o que é ser justificado pela fé. Quando seu principal argumento é que nós não somos justificados por cumprir a lei. A lei apenas revela que somos pecadores, apenas nos mostra como nós erramos e como nós pecamos. O que resolve o problema do pecador é a justificação em Cristo. Então é nesse ponto aí que ele está, e ele vai se estender nesse assunto até o final do capítulo 5. E aí, a partir do capítulo 6, ele começa a falar sobre como é essa nova vida que nós temos a partir de Cristo, o que acontece, tá bem? Então, nós estamos aí, hoje, nós vamos começar o capítulo 4, porque depois de fazer algumas elaborações gerais sobre o que é a justificação pela fé e explicar o que é, Paulo vai dar um exemplo muito caro para os judeus, a respeito de um personagem na história dos judeus, muito importante, porque foi o personagem que deu início ao povo. Quem foi? Abraão. Então, Abraão, todo judeu se dizia filho de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Nós viemos da semente de Abraão. Nós somos descendência de Abraão. Então, Paulo vai dizer o seguinte, olha, vai ficar bem claro uma coisa. Abraão, que é o pai dos judeus, que é o pai do povo de Israel, Abraão não foi justificado pela lei. Porque primeiro nem havia lei na época de Abraão. Abraão foi justificado pela fé. E é isso aí que trata o capítulo 4, que nós vamos ler agora, seguindo aqui as explicações de Paulo a respeito disso. Romanos capítulo 4. É um capítulo de 25 versículos, então vamos ver se dá tempo da gente tratar desse capítulo todo hoje, tá bem? Porque eu acredito que dê para a gente ir compreendendo direitinho aí o que Paulo está dizendo à medida que fomos lendo. Então ele começa dizendo, portanto, vejam que é agora a continuação de uma argumentação. Portanto, é porque alguma coisa foi dita antes. Então o que a gente conclui? Qual é a conclusão que chegamos? Que a justificação é pela fé. E portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Por que Paulo fala nosso antepassado? Porque ele também era judeu, né? Que diremos do nosso antepassado Abraão?
Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Toda a questão de Paulo começa aí. Se a gente pode se justificar pelo que a gente faz, a glória não é de Deus. A glória é de quem? É nossa. Agora, como é que a glória pode ser nossa se nós somos pecadores? Essa que é a questão que Paulo coloca. Como é que alguém pode se gloriar de alguma coisa se ele é o problema? Se ele é o problema, como é que ele pode? Eu sou o problema, mas eu me orgulho do que eu faço sendo o problema? Tem alguma coisa errada nesse raciocínio. Mas o principal não é isso. O principal é que nós até podemos nos gloriar, porque a gente se gloria assim. Nós até podemos nos gloriar, mas diante das pessoas. Tem alguém diante de quem a gente nunca pode se gloriar. Quem é? Por isso que ele está dizendo, Abraão, se ele for justificado pelas obras dele, ele pode até se gloriar, mas nunca diante de Deus. Vocês podem admirar Abraão, vocês podem ter a maior reverência por Abraão. Abraão pode ser um exemplo e um padrão para vocês, mas isso é para vocês. Quando pega Abraão e coloca diante de Deus todo santo, perfeito, ele não tem como se gloriar diante dele mesmo, porque diante de Deus, que nos conhece e que sabe quem nós somos, ninguém pode se gloriar. Essa é a grande questão de Paulo. Se a gente pode se justificar pelas obras, nós estamos nos abraçando a nós mesmos. E não tem como a gente se abraçar em si mesmo para ter a salvação, porque ela não vem da gente. Mas aí então ele pergunta, o que é que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Isso é uma referência do livro de Gênesis, capítulo 17, quando, narrando lá sobre a vida de Abraão, chega um determinado momento em que é dito a respeito de Abraão que ele creu e lhe foi acreditado como justiça. Esse contexto do capítulo 17 é um segundo momento. Na verdade, nós temos dois momentos em que Abraão mostra ter crido, que são os dois momentos com os quais Paulo trabalha aqui. O primeiro momento é quando Deus chega para Abraão e diz, sai da sua terra e vai para uma terra que eu mostrarei para você. Mas e o mapa? Não tem. E o GPS também não. Eu vou mostrar para você onde você vai. É uma questão de você confiar. Vem, confia. Qual foi a ordem de Deus? Sai da sua terra e da sua parentela. Por aí a gente começa a ver que Abraão não era lá essas coisas como a gente imagina, porque o texto diz que ele levou quem com ele? Já começou pisando na bola aí. E é justamente o carinha que vai dar muito trabalho para Abraão, vai ser uma complicação. A terra que ele escolhe é justamente a terra onde vai crescer Sodoma e Gomorra, e quando acontece, está lá Ló no meio de Sodoma e Gomorra. Vai ser um problema para Abraão. Ele é sequestrado pelos amalequitas, né? E depois Abraão tem que ir lá libertar Ló. Olha, antes Abraão tivesse ouvido Deus e feito direitinho, sai da sua parentela, não leva primo junto, que esse negócio de levar primo, cunhado, sogro, sogra, vai dar problema. Sai você. Mas ele não obedeceu. Mas foi. Não obedeceu em tudo, mas saiu. Mostrou que confiou no que Deus disse a ele. Eu vou te mostrar a terra para onde você vai. E ele foi. Qual é o segundo momento em que Abraão mostra que creu? Na vida, na biografia de Abraão. Qual é o segundo momento importante? São os dois momentos. O que é que Deus ia dar para Abraão? Uma terra que ele ia mostrar. E para ele dar início a um povo, ele tinha que ter o quê? Filho.
É essa a situação de Gênesis 17, quando Deus diz para Abraão, você será pai de um menino, aí ele ri, Sara que está ouvindo a conversa ri, porque Abraão já tem quase 100 anos, Sara tem quase 90, não batia muito bem esse negócio, não fazia muito sentido. Mas ele creu no que Deus havia prometido. Quem não creu muito foi Sara. Ela quis dar uma ajuda para Deus, né? Se Deus prometeu um filho, não deve ser meu, deve ser dele, mas não meu. Então eu vou tentar facilitar as coisas. Aí pega lá a escrava Agar, fala para Abraão, olha Abraão, vamos raciocinar. Deus disse um filho, mas eu não tenho condição de ter filhos. Tá? Então vamos facilitar as coisas para Deus, né? Abraão não reclamou, não. Abraão não reclamou, não. Imagina, não. Abraão até que foi na onda. E criou um problema que dura até hoje. E que não tem solução, e que vai continuar durando. Ismael e Isaac estão brigando até hoje. E não vão parar de brigar nunca. São os árabes. Os descendentes de Ismael são os árabes. E aí o que acontece é isso. Tudo por causa de uma precipitação. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo diz, pode até se gloriar, mas não diante de Deus. Diante de Deus, Abraão sabe quais foram as fraquezas dele. Mesmo Abraão não podia se justificar só com as obras dele. Ele precisou ser justificado pela fé. Ele não foi justificado porque ele fez. Ele foi justificado porque ele confiou. Porque ele teve fé. Essa que é a justificação de Abraão. E aí, continuando o argumento. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Certo? Você trabalha, o seu patrão não está te fazendo um favor quando te paga. É uma dívida que ele tem com você. Você trabalhou, ele te deve o salário. Né? No final do mês ele tem que pagar, porque você trabalhou o mês inteiro. Agora, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, ele não está ganhando porque ele trabalhou. Ele está ganhando porque Deus está dando para ele sem ter trabalhado, simplesmente porque ele confiou que ia receber. Não é? Que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. A gente não consegue a nossa justificação trabalhando para ter de Deus um pagamento. Abraão não recebeu de Deus um pagamento porque ele trabalhou. Abraão recebeu de Deus um pagamento porque ele confiou que Deus ia pagar, mesmo sem ter feito nada para isso, mesmo sem merecer. Então não é uma obra que nós apresentamos a Deus que nos dá justificação, mas nós somos justificados porque a nossa fé nos é acreditada como justiça. Nós somos justificados porque confiamos e não por causa de obedecermos à lei. Porque a lei, diante dos outros, até você pode mostrar que obedece. Mas diante de Deus, nós sabemos que ninguém consegue obedecer 100% o que a lei manda. Aí ele salta para um outro exemplo, de um outro personagem. São 3 personagens muito importantes na história de Israel. Abraão, depois de Abraão vem Moisés, e depois de Moisés vem Davi. Por que Abraão é importante? Porque ele dá origem ao povo de Israel. Por que Moisés é importante? Porque torna Israel uma nação livre. E por que Davi é importante? Porque é Davi que torna tudo aquilo um reino terreno. A capital em Jerusalém, tudo isso foi Davi que conseguiu. Agora ele parte então para Davi, para mostrar que Davi também foi justificado pela fé, não só Abraão. Ele diz, Davi diz a mesma coisa. Quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. E aí ele cita o Salmo 32, que começa dizendo, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz
aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Esse é o Salmo 32. E tem um outro salmo também escrito por Davi, em que ele é ainda mais detalhado sobre o problema que ele teve. Qual é o salmo, lembram? 51, que foi o salmo que ele escreve logo depois da visita de Natã, quando o profeta Natã o visita para mostrar a Davi que Davi havia pecado naquela questão lá de Batseba, ou Batseba, e tudo aquilo, toda aquela confusão que Davi arrumou. Agora, o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, Davi confiou no perdão, ele recebeu o perdão e creu que estava perdoado. Ele confiou que Deus o perdoaria. Ele havia se arrependido, havia pedido perdão e confiou que Deus o perdoaria. Ele não foi justificado porque ele fez alguma coisa. Ele foi justificado porque ele creu no perdão que deveria receber. Muito bem, agora Paulo então pega isso. Então, Abraão foi justificado pela fé, Davi foi justificado pela fé, aí começa a perguntar. Destina-se essa felicidade que Davi diz, a felicidade do perdão, a felicidade de ser perdoado, essa felicidade só se destina aos circuncisos? Quem são os circuncisos? Judeus? Só para os judeus é que é essa felicidade? Ou é também para os incircuncisos ou só para os gentios? Quer dizer, o perdão de Deus é só para os judeus que acham que obedecem à lei? Ou é para os gentios que nem conhecem a lei? Aí ele diz, já dissemos que no caso de Abraão não foi a lei que o justificou, mas a fé lhe foi acreditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, foi antes. Abraão, aquele negócio de Deus chamar Abraão, fazer uma aliança com ele e dizer, agora o sinal dessa aliança é que você vai pegar os homens da sua casa, todos do sexo masculino da sua casa, você vai se circuncidar e vai circuncidar todo mundo, e a partir daí, isto será um sinal daquilo que você creu agora. Ele foi circuncidado depois, isto é, a circuncisão de Abraão era um sinal da aliança que já havia sido feita com ele antes. Do fato dele ter crido no que Deus havia prometido. Então a circuncisão era o sinal de que Abraão confiou na promessa de Deus. Tanto que ia ter uma terra, quanto que ia ter um filho. Confiou na promessa de Deus. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé. Não foi a circuncisão que fez com que ele fosse justificado. Ela era um sinal do que já tinha acontecido antes, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem sem terem sido circuncidados, porque a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Paulo está tendo aqui uma briga aí, principalmente com aqueles cristãos que vinham do judaísmo, que queriam que todos os gentios se circuncidassem quando se convertessem. Então Paulo está dizendo, como se Abraão foi justificado pela fé antes de ser circuncidado, a circuncisão era só um sinal. Ele se torna o pai dos crentes, não porque se circuncidou, mas porque foi justificado pela fé. Certo? Diga. Pois é, aí é que está, que Paulo depois vai falar que como a circuncisão é só um sinal do que já aconteceu, da mesma forma, o batismo não salva a pessoa. O batismo é um sinal do que já aconteceu antes. Tá certo? Então serve como paralelo. Verso 12. E é igualmente o pai dos circuncisos, ou dos judeus,
que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Olha o que Paulo está dizendo. Vocês são filhos de Abraão, não porque têm o sangue de Abraão, mas porque também creram como ele creu. Ele está falando para os judeus que agora creem em Cristo, os judeus da igreja de Roma. Vocês estão na igreja e estão justificados, não porque são filhos de Abraão, mas estão justificados da mesma forma que Abraão foi justificado. Ele foi justificado pela fé e ele se tornou pai de todos aqueles que são justificados pela fé, sejam judeus, sejam gentios. Então não precisam circuncidar os gentios, porque o mais importante eles já têm, que é a justificação pela fé. O que Paulo está dizendo aqui para eles é que Abraão é o pai do povo de Deus, que agora já não é mais só o povo étnico, mas é o povo todo. Quem crê em Jesus Cristo e quem é justificado pela fé é filho de Abraão, porque Abraão creu e foi justificado. É isso que Paulo está dizendo. Ele fala isso no verso 13. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Para que existe a promessa se eu não posso crer, se crer nela não adianta nada? Não é? O médico te dá um remédio aqui e diz aqui, tome isso aqui, mas não vai valer nada porque esse remédio não vai resolver o seu problema. Você vai comprar? Vai. Então Paulo está dizendo, para que vale a promessa se a justificação é pelas obras? Não precisa da promessa. Se a justificação é pelas obras, e eu não preciso crer, não precisa a promessa. A promessa de que eu serei perdoado, de que eu serei salvo, de que eu sou justificado, essa promessa só faz sentido porque eu creio nela. Porque se não é para crer nela, ela não faz sentido nenhum. Porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Aí ele diz, portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas os judeus que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, judeus e gentios. Como está escrito, quando Deus prometeu para ele, eu o constituí pai só dos judeus? Não, eu o constituí pai de muitas nações, isto é, viria gente de todos os cantos. E o que aconteceu no dia de Pentecostes foi um sinal disso. Por que o Espírito Santo desce justamente num dia em que tinha gente de várias nacionalidades, ouvindo a palavra, cada um entendendo na sua própria língua? É isso. Está lá Abraão, sendo pai de muitas nações, gente de todas as nações que estavam vindo e crendo e sendo justificados pela fé. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Isso tinha a ver lá com a promessa do filho para Abraão aprender de uma vez. O Deus que dá existência ao que não existe e o Deus que dá vida aos mortos não pode dar filho a uma estéril. Por isso que Paulo está fazendo essa referência. Não é? Abraão creu, porque se Deus traz à existência o que não existe e dá vida aos mortos, ele pode também engravidar uma estéril. Era uma questão de Abraão crer ou não. E Abraão creu. Então, contra toda esperança, eu acho essa uma das expressões mais bonitas da Bíblia, eu acho essa aqui. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Isto é, contra todas as expectativas. Remando contra a maré. Todo mundo dizendo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Contra toda a expectativa, ele continuou confiando.
esperou contra toda esperança. Quando todo mundo dizia não, ele continuava crendo que era assim. Quando todo mundo ria, ele continuava confiante. Isso aí lembra muito a história de Noé, né? Construindo a arca. Todo mundo zombando, achando aquilo um absurdo e tal. E Noé continuava preparando a arca. Então Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Isso aconteceu depois de Ismael, tá? Porque depois daquela confusão toda de Ismael tendo nascido e tal, Deus deixou passar aquilo tudo. É uma coisa interessante, né? Uma das coisas mais interessantes que eu acho no nosso relacionamento com Deus é que quando a gente insiste numa coisa, Deus deixa. 1000 dias para Deus é como se fosse um ano, um dia é como se fosse 1000 anos. Então, Deus deixa. Lá na frente, depois da gente ter armado toda uma confusão que não precisava, está carregando um fardo enorme que não era necessário. Aí Deus, já está vendo? Vamos fazer do jeito certo agora? Agora, o problema só é o seguinte: fazer do jeito certo não quer dizer que o jeito errado vai desaparecer, não. Você vai lidar com o que aconteceu com o jeito errado e agora vê se emenda e faz do jeito certo. Foi o que aconteceu com Abraão. Depois de toda aquela confusão com Ismael, aí Deus chama Abraão de novo. Ele diz: Abraão, você terá um filho. Sara terá um filho, ouviu? Sara terá um filho. É Sara que eu estou falando. Aí, dessa vez, Abraão creu, confiou, e Sara engravidou. Mas também já tinha se precipitado, agora ele tinha que lidar com isso, né? Mas é isso. Então, o que Paulo está dizendo, Abraão creu contra toda a expectativa, quase 100 anos, Sara 90 anos, e mesmo assim ele creu e recebeu a promessa, estando plenamente convencido, verso 25, de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, aí de novo a expressão, isso lhe foi creditado como justiça. Deixa eu ver se eu consigo explicar direitinho o que é que isso significa. Você já entrou nesses lugares de ultrassegurança, em que você recebe um crachá, uma pulseira, alguma coisa assim, e a partir daquele momento que você vai, bota digital, coisas do tipo, aí as portas vão se abrindo e vão entrando. Você não está entrando naquele lugar pelo que você é. Você está entrando naquele lugar porque recebe uma autorização. O cara não pergunta seu nome, não pergunta a sua idade, não pergunta de onde você está vindo, ele olha o crachá. Se está com aquilo, ele parte do pressuposto de que você está autorizado a entrar. E você vai entrar. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma visita num hospital, lá no Hospital de Bom Sucesso. Hospital de Bom Sucesso, tem hospital que não é tão chato não, mas o Hospital de Bom Sucesso é extremamente chato nisso, ou era, não sei. Que eu fui fora do horário de visita, porque a pessoa estava no CTI, e no horário de CTI eu falei, não vou chegar, porque eu fico tirando a vez, às vezes, era só 2 por vez que podia entrar, então não vou tirar a vez da família, eu vou tentar entrar antes. Tem um hospital que isso dá certo. Chego lá com a minha carteira de pastor, tem carteira de pastor? Tem, mostro, então pode. Mas tem um hospital que é muito chato. Esse é o Hospital de Bom Sucesso? Não, tem que falar com a assistente social, tem que esperar a assistente social. A assistente social tinha saído para
para fazer não sei o que e tal, vai voltar daqui a pouco, eu estou lá esperando. Ainda tentei, o cara, não pode, etc. e tal. Aí eu encontrei com um colega da Jussara, da equipe da Jussara, que opera com ele, que estava cruzando lá no hospital de Monsenhor. O senhor está aqui, não sei o quê. Estou tentando fazer uma visita aqui para uma pessoa, mas não consigo, tem que ter autorização da assistência social, a assistência social está aí. Né? Não, fica tranquilo, eu vou resolver o seu problema. Ele foi até lá, pegou um jaleco branco, trouxe, coloque esse jaleco, por favor. Aí coloquei o jaleco, ele foi lá para frente. Chegou lá para frente, passou aquele mecanismo de segurança que eles têm lá e virou para mim e falou, doutor Novaes, por favor, por aqui. Aí eu fui embora. Né? Aí mas eu não sou doutor. O senhor não é médico das almas? Sou, então sou o doutor Novaes. Vamos entrar? Vamos. Então me levou lá. Mas eu não entrei porque eu tivesse meus méritos. Pelos meus méritos eu não entraria. Eu entrei por causa do jaleco, eu entrei porque ele me chamou para entrar. Eu entrei por causa dele. Estão entendendo? Então é isso que Paulo está dizendo quando ele diz: a sua fé lhe foi creditada como justiça. Foi dado um crédito a ele. Foi dado um crachá para ele. E a partir dali ele entra, não mais por causa do que ele faz, mas por causa do crédito que foi dado a ele, do crachá que foi dado a ele, da marca que foi colocada nele. Lembram-se daquela parábola do banquete, em Mateus, que estão lá festejando, e de repente o dono da festa percebe que tinha um camarada lá que não estava com as vestes propícias para a ocasião. Aí, cadê suas vestes? Eu não tenho. Então arranquem ele daqui e tal. E ele foi arrancado porque estava sem as vestes. Lembram de Gênesis 3? Adão e Eva, ao pecarem, viram que estavam nus. E como foi que eles cobriram a sua nudez? Com folhas. Aquilo adiantou? Não. O texto diz que Deus tira as folhas e cobre com pele de animal. Matou um animal, tirou a pele e botou a pele sobre Adão e Eva. Essa valia. As folhas que eles tinham arrumado não valiam. Mas a pele de animal que Deus arrumou, essa valia. Então quando Paulo diz, Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça, é a pele que está sendo colocada em Abraão. É a pele que está sendo colocada em Abraão. É o que está dando condições para ele ser justificado, estar com o manto da justiça, já não é mais condenado porque ele foi justificado. E por fim, verso 23 ele diz, as palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Mais claro do que isso, Paulo não poderia ter sido. A expressão lhe foi creditado não é algo que nós conseguimos, mas que Jesus conseguiu por nós. É a pele no lugar das folhas. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isto lhe foi creditado por justiça. Então Paulo está falando da justificação pela fé. Nesse capítulo 4, ele pega esse personagem, que é Abraão, e usa Abraão como exemplo para mostrar o que é que a justificação pela fé, como é que a justificação pela fé funcionava. E aí, no capítulo 5, que é o capítulo que vamos ver a seguir, ele vai continuar falando da justificação pela fé, e agora ele vai mostrar que essa justificação pela fé nos fez ter paz com Deus. Ela nos aproxima,
e nos reconcilia com Deus. Isso é o assunto já do nosso próximo encontro, tá bem?